noite a todos, sejam todos bem-vindos. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, tu que nos ensinastes onde uma ou mais pessoas estiver reunidos em meu nome, lá eu estarei. Te pedimos que abençoe esse espaço sagrado e que o amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Que assim seja. A expositora dessa noite é a Rosimar, do Centro Espírita Allan Kardec de Criciúma, a quem eu passo a palavra. Seja bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Ele fica bem aqui na frente, né? Mas eu vou me desviar um pouquinho. Bem-aventurados aflitos. Eu sou de família católica, né? Toda a minha família é católica durante muitos anos, e nos últimos 40 anos começaram a ir para o espiritismo. Mas a minha formação é de comunhão, de crisma, é a religião católica. Já estou no espiritismo há praticamente quase 40 anos. E uma das passagens que mais me causava estranheza era quando no Sermão da Montanha ele dizia, né? Bem-aventurados aflitos. E eu dizia, mas por quê? Onde é que a aflição é bem-aventurada? Quando que a pessoa está em sofrimento, ela se sente bem-aventurada. O que é de bom nisso? E passou muito tempo, até que o Espiritismo, ele me ensinou o porquê. Segundo a definição da doutrina espírita, vivemos no planeta de provas e expiações, onde a dor intransigente, representante da justiça divina, insiste em cobrar nossas dívidas do passado e testar aquisições do presente. Está aí a resposta, o porquê das dores. Provavelmente, ações que eu tenha cometido ainda nesta vida, como quando a gente prejudica o próprio corpo, ou é negligente com alguma coisa, né? Às vezes nas ações, um carro quando ele não é bem tratado, quando a gente não troca os pneus, quando a gente não coloca combustível, num trajeto ele pode quebrar, né? E a mesma coisa acontece com o corpo quando a gente comete os excessos, seja de alimentação, seja de bebidas, seja de atitudes, não se exercitar, e aí lá pelas tantas a gente vai sofrer alguma consequência. Isso eu estou dando um exemplo só do corpo, mas as minhas atitudes também negativas com relação ao meu irmão ao longo da vida pode me levar às dores nessa mesma existência, nessa própria existência que eu estou aqui agora. E as dores também podem vir de outras existências. O mal que eu fiz lá atrás, em outras vidas, eu posso estar resgatando neste momento. E aí está explicado de onde vêm essas aflições que tantos têm, e às vezes, poxa, tão bem, né? Tão boa, por que está sofrendo tantas dores? Quem não tem dor nenhuma? Quem não tem nenhum sofrimento? Quem não passa por alguma situação que leva à aflição? Aí vem o Espiritismo, maravilhoso,
o Consolador prometido, e ele diz: eu não vou te tirar a dor, porque a dor foi tu mesma quem provocou, foi tu mesma quem pediu. A dor faz parte do processo. Agora eu, enquanto Consolador, posso te tirar o sofrimento exacerbado que tu tem com essa dor. O exagero que a gente leva com relação à dor, seja qual for. Há o desespero na perda de um ente querido ou a aceitação. Há o desespero de uma doença crônica, de uma doença que se prolonga ao longo da vida, com queixumes, com dores fortes, ou a aceitação, a resignação. Acolher a dor, aceitar a dor e saber o porquê desta dor. Por isso o Espiritismo, ele consola, ele é o Consolador prometido. Porque ele vem nos dizer que tudo passa, tudo vai passar. A única certeza que nós temos nesta vida, a única, é que um dia nós deixaremos esse corpo, haverá o desencarne e a gente vai partir para a vida espiritual. Se nós somos espíritas, nós acreditamos que a nossa verdadeira vida é a espiritual. Só que quando encarnamos, nós nos tornamos muito materialistas. E estamos vivendo, nessa transição planetária, a sociedade mais materialista que existiu até então. A sociedade que se apega às coisas materiais demais, o consumo, a própria imagem do corpo, o ter ao invés do aprendizado, as facilidades estão aí e a gente acaba querendo, ter tudo que traz conforto ao corpo, ao lar. E aí a gente acaba esquecendo de não se apegar em tudo isso. E quando adoecemos, ou alguém adoece, porque o sofrimento pode vir por nós, ou pode vir por alguém que está conosco, também levando ao sofrimento, à aflição. Aí quando acontece isso, a gente vê que tudo aquilo que lutou tanto para ter, não vai valer nada. Porque por mais dinheiro que eu tenha, eu não vou conseguir a cura para alguma doença. E aí, se eu me revolto, se eu não sei lidar com isso, se eu sofro por causa da perda da minha saúde, se eu sofro por causa da perda de alguém, das dores que eu estou sentindo, um sofrimento que vai além da conta humana, eu não estou sofrendo bem. E ali diz que não basta sofrer, tem que sofrer bem. Se nós abrirmos o capítulo 5 do Evangelho, que ele fala lá sobre as bem-aventuranças, e onde diz que nós devemos aprender a sofrer e a sofrer bem, e era uma das incógnitas que me levou a estudar bastante isso. É difícil, mas Deus, Ele nunca deu nenhuma cruz maior do que a pessoa possa carregar. As dores da alma, elas são muito intensas. A culpa, a mágoa, o egoísmo, eles cometem mortes internas dentro do ser.
Por isso o número de suicídio cresceu tanto, principalmente entre os mais jovens. O desespero é tão intenso que eles não sabem o que fazer com isso. E aí o Espiritismo diz: acorda, desperta. Você é um espírito, não é o corpo de matéria. Viveu tantas vidas e ainda tem outras tantas para viver. Então as aflições fazem parte. Quem não as teve nunca? Se nós já estivemos, estamos agora numa maré um pouco mais mansa, pode ser que retorne. Porque muitas vezes não é só infligido ao espírito que vem aqui, pelos males que a gente causou em algum momento, mas nós pedimos por isso. Nós pedimos para abreviar ainda mais as nossas várias encarnações. Tem até um trecho que ele coloca, né? Se te diz assim, olha, se tu tiveres oportunidade de pagares a tua dívida, um tantinho da tua dívida e findar a dívida, tu não vai querer fazer isso? E às vezes a gente pede uma aflição, passar por alguma situação aqui que vai amenizar muito a nossa dívida. A dívida que nós adquirimos, porque todas as aflições são nossas, provocadas por nós mesmos. Não foi imposta por Deus. Fui eu que provoquei em algum momento desta ou das outras existências. Então aceitar que ela está aqui é melhor do que me revoltar. Porque a revolta vai me causar outras dores e de nada vai valer aquela dor que eu senti. Por isso o esquecimento é uma bênção. E aí ele diz, olha, tu vai reencarnar, mas tu vai te esquecer que tu provocou o mal ou que alguém te provocou algum mal. Porque nesta existência vocês vão compartilhar momentos juntos. Porque aqui é uma viagem. Nós não nascemos aqui e morremos aqui. Nós somos espíritos nascidos lá e vamos continuar lá a partir do momento que a gente sai deste planeta. Isso aqui é uma travessia. Isso aqui é uma viagem. Não é uma viagem de férias. Não tem nada a ver. Mas ela pode ser também uma viagem feliz. Ela pode ser uma viagem compensadora para o espírito, quando ele aprende, quando ele adquire o conhecimento e o poder de eu consigo na próxima existência sofrer menos se eu praticar a maior máxima aqui, amar o meu próximo, fazer o bem e não cometer nenhum ato ruim com relação a ele. Então, se eu quero saber se eu vou sofrer na próxima existência, eu vou começar agora a trabalhar isso em mim, a reforma íntima. Vocês viram como a aflição ela envolve e como o Espiritismo vem trazendo com a reencarnação, com o esquecimento, com o sofrer bem. Ele vem trazer uma outra perspectiva. Se a gente chega aqui e nem esse corpo me pertence, nem a minha casa, nem o carro que eu tenho, ou o trabalho que eu adquiri, nada me pertence, nada, ele me é emprestado. E a vida inteira a gente sofre pelo corpo, pelo trabalho, pelo lar, pelo carro que eu não comprei, pela casa que eu não tenho, o que eu gostaria de ter. Quanto mais ambição desvairada a pessoa tem, quanto mais o querer ter,
mais sofrimento ela vai sentir. Então, se o Espiritismo me diz, nada te pertence e tudo vai passar, inclusive a dor pior que tu possa sentir, ela vai passar. Talvez não consiga passar antes do teu desencarne. Precisa desencarnar para que ela passe, mas ela vai passar. Ela não é eterna. Eu tenho uma amiga que há pouco tempo ela veio a falecer. Ela teve um câncer progressivo e foi. Eu não vi nos momentos que eu fui visitá-la ela se queixar. Ela estava sempre pronta a tentar um outro tratamento, a tentar buscar ficar bem fisicamente, porque ela tem filhos, tem uma família, e ela queria ficar mais tempo com eles. Mas em nenhum momento eu senti reclamar das dores que ela tinha. E eu lembrei muito dela quando eu estava estudando este tema. Pelo meu olhar daqui com relação a ela, ela sofreu bem, com resignação, com aceitação, e partiu. Só que a gente é muito egoísta e a gente quer ter a pessoa do lado. A gente quer sentir o filho abraçado aqui, material, o pai, os irmãos, os amigos. E quando eles partem para o plano espiritual, a nossa visão, que é muito limitada, não consegue mais vê-los. Mas eles estão por aí. Às vezes eles vêm visitar. E olha o Espiritismo confortando, consolando de novo, dizendo assim: a separação é temporária, almas afins se encontram, é só por um tempo, vocês se encontram durante o sono, a aflição ela não se torna menor. Quantos casais, quantas mães que perdem filhos, assim, sonhei com meu filho essa noite, olha o conforto que tem. Ninguém diminui a dor do outro. Não é possível. A minha dor, ela é minha dor, mas não quer dizer que ela é maior ou menor que a dor do outro. Cada um tem a sua dor e sabe o que sente. Cada um sente conforme assimila. Quando eu não era espírita, eu era bem mais jovem, as coisas pareciam muito imediatistas e eu realmente sofria por coisinhas que eram muito pequenas. Quando eu aprendi sobre a reencarnação, foi assim um despertar tão bom para mim, um conforto tão grande em saber que eu vou reencontrar com aquelas pessoas todas que já partiram, que eu amo tanto, em que a dor que a minha amiga sofreu aqui nessa reencarnação, muito tempo, ela não está sentindo mais. Em saber que o meu primo, que nasceu com uma deficiência muito grave, e não saiu da cama durante os 13 anos em que ele viveu, ele já está se movimentando no plano espiritual. E saber que aqueles tantos que ficaram internados, em casas, em manicômios, porque estavam com a mente perdida aqui neste plano, possam ter sido libertados. O que é sofrer bem? Sofrimento é dor.
Sofrer bem é aceitar. É aceitar que eu tenho aquela dor. É aceitar que eu tenho aquele sentimento ruim. E é começar a combater isso. A partir do momento que eu me conheço e eu sei tudo aquilo que passa na minha cabeça, eu começo a querer me modificar interiormente, o meu sofrimento ele diminui. Tentem fazer essa experiência. Um exemplo. Quando alguém tem uma inveja muito grande de uma outra pessoa, de tudo aquilo que ela adquire, e ele também queria, mas ele não pode, porque ele não tem posses, a gente, no meio material novamente, né? O sofrimento que essa pessoa invejosa deve ter, sempre não valorizando o que tem e querendo sempre alguma coisa a mais. Quando compreende que nada que tem aqui é dele e que começa a questionar os próprios sentimentos e a ver que está errado e a se modificar, o sofrimento ele cessa, porque ele aprendeu. Só que o aprendizado, às vezes a gente não consegue numa existência só. Por isso a reencarnação propicia muitas e muitas vindas e muitas experiências e muitos aprendizados. Enquanto a gente não aprende, enquanto a gente não aprende, a situação se repete. E ela se repete. É como um personal trainer, né? A gente vai lá para educar o corpo. Tem aquele lá que vem testar a nossa paciência, então ele fez quanto aparece ali para testar a nossa paciência, né? Ou outra coisa qualquer. Às vezes aquele amigo que insiste em perturbar na hora errada. Será que eu não estou precisando me doar um pouquinho para alguém? Que aquele amigo sofredor sempre me procura nessas horas e eu acho ele chato, irritante. Eu não tenho que exercitar a caridade do se doar. Leon Denis, ele fala que o problema do ser, a sua dor que ele sente, que é o que a gente fala, é só aquilo que está na cabeça dele. A cabeça modifica, o ato pratica, quando é sempre a boa ação. Então a aflição, ela envolve muita coisa. Ela não é um sermão pequenininho que está lá. Quando Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele, não é por Ele levando no bracinho. É aprender aquilo que Ele veio trazer. Todas as boas máximas, tudo aquilo que Ele veio trazer é aprender e praticar. Então não é Ele que vai levar no braço a gente. Ele vai estar ali, apoiando, dizendo, olha, se eu conseguir, vocês conseguem. Porque nenhuma ovelha vai se perder. Vocês já se imaginaram em momento de sofrimento, abraçando Jesus? Essa era a minha saída nos momentos mais difíceis durante a pandemia. Quando eu perdi pessoas queridas. Eu me vi assim, abraçando Jesus e Ele dizendo, vai passar. Foi difícil, não foi fácil. Foi a maior dor, né? Sentida por mim durante um período. E passou. E o Espiritismo do meu lado, ele me apoiou muito, me confortou muito. Quem nunca passou por uma dor? Então, ele não vem tirar a dor, ele vem tirar o desespero. E se eu quero saber o tanto que eu sofro hoje, eu posso olhar para o meu início de vida e ver o que eu fiz,
Mas eu não vejo sentido, tudo que eu fiz foi tudo bem, por que eu sofro tanto? É lá de outras vidas, e aí não me interessa, porque já foi. Agora, o que eu vou fazer daqui para frente? O que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu vou viver a outra vida? Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Gente, esse é um planeta de provas e expiações. As maiores dores estão aqui. Quando ele se transformar num planeta de regeneração, e não é o planeta que vai se transformar, somos nós, seres humanos, que com a nossa vibração voltada para o bem é quem vai transformar toda a energia do planeta. O bem vai ser maior força. Aí vai ser diferente. Mas enquanto nós estivermos aqui, é porque a gente precisa. Não somos espíritos perfeitos, estamos muito longe de ser. Então aceitar que não somos perfeitos, aceitar que eu preciso aprender com aquilo que cai na minha porta, é o primeiro passo. Quando nós consideramos que a minha dor é tão forte e eu vou me revoltar com essa dor, vou deixar todo mundo louco, porque uma pessoa que está adoecida, vou dar um exemplo da dor do corpo, né, da doença que fica mais palpável. Quando uma pessoa adoece, que ela está em casa, e os familiares tentam ajudá-la da melhor forma possível, e ela fica o tempo inteiro reclamando de tudo que ela recebe do outro, seja do acolhimento, seja da comida, do agasalho, da posição no corpo que não aguenta mais a cama, o tempo inteirinho se lamuriando. Aproveitou algum cadinho desse sofrimento? Não aproveitou. E talvez precise retornar novamente com as mesmas dores para aprender. Mas eu não vou reclamar? Como? Se eu estou sentindo dor, eu vou reclamar? Claro, a gente sente a dor, mas a gente não precisa envolver toda a família no mesmo sofrimento. Isso é resignação, isso é aceitação, é sofrer bem. Quando permitimos que o outro sofra, porque a gente está sofrendo, claro. Qual é a mãe que quer que o filho que não vai sofrer junto com o filho, ou com o marido, ou com o pai, a pessoa, né? Mas pense o doente deixar todo mundo sofrer egoisticamente, sem que cada um tenha a sua vida. E siga o seu caminho. E esteja ali sempre que ele precisar. Não na dependência. A felicidade não é deste mundo. Não é. É uma outra máxima que eu encontrei nessas aflições, quando eu estudei. A felicidade não é deste mundo, ela é do outro. É lá, quando a gente partir. Se nós vivemos bem aqui, teremos uma felicidade imensa. Mas aqui a gente pode ter momentos felizes, por que não? Agradecer o que a gente consegue ter. Agradecer que não estamos passando fome. Agradecer que eu estou tendo a oportunidade de auxiliar o outro também com a fome dele. Agradecer que eu tenho um remédio para tomar. E agradecer também
que eu possa proporcionar o remédio, a almofada, por outro carregar a cruz. Fora da caridade não há salvação. Se a gente entender isso e começar a praticar, as aflições vão ficar bem menores, muito menores. E a gente não vai precisar estar brigando por coisas materiais. A gente vai estar brigando por fazer o bem. E não adianta fugir. Todos os ensinamentos de Jesus, eles levam lá. Façam o bem. Todos. Se vocês forem ver cada passagem, ela sempre puxa lá. Fazer ao outro o que gostaria que te fizesse. Ame o teu próximo. Ame. Tu vai acabar com muitas das aflições desta e de outras existências. Porque essa terra, ela não é só um mar de lágrimas. Este planeta, ele pode ter momentos muito felizes. Quando estamos em família, agradecer. A gente está no Natal. Natal é o símbolo de confraternização, porque ele une muitos povos. A gente comemora alguma coisa, mas tirando, né, a parte de comércio que tem, as famílias, as pessoas se sentem mais fraternas. Elas se sentem muito mais fraternas. É o momento de estar em reunião em família, de confraternizar, de abraçar o próximo. A espiritualidade, eles falam que neste período é o período em que maior harmonia tem. E é quando os bons espíritos vêm e se aproveitam para inspirar aqueles que durante o ano às vezes ficaram tão endurecidos. Então as pessoas podem ver, elas se sentem mais moles, né? A gente pode dizer, né? Mais propensas a fazer o bem, não, nem que seja só naquele período, mas deu o primeiro passo. E que bom se seguisse não só no Natal, mas além do próximo ano em estar fazendo o bem. Nem todos os aflitos. É um texto de Emmanuel. A aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que em nome da sabedoria divina lhe afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte em crime ou falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desânimo. O ingrato transforma em calhaus com que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência a planos mais altos. O espírito prudente, contudo, recebe a aflição como oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aquele que a recebe por instrumento de perfeição consegue extrair-lhe as preciosidades divinas. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos,
é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa na criação sublime de aprimoramento eterno a que todos somos chamados pela vida comum, nas lutas de cada dia. Emmanuel. Obrigado pela atenção de vocês, pelas boas energias desse ambiente. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada, nossa irmã, pela linda palestra que foi dada. Que a gente possa aprender cada dia e praticar também. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a falar sem ferir. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nosso segundo passo é o passe.